Olá, bom dia. São 11 horas na manhã desta terça-feira aqui na cidade de Blumenau. Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo do portal Alexandre José, que hoje vai falar de um crime bárbaro que aconteceu em Blumenau em julho do ano passado, a morte da jovem Bianca Varros. Nós estamos aí há pouco mais de uma semana da data do tão esperado julgamento do júri popular de Everton Balbinotti, que está marcado, agendado para o dia 23 de outubro, ou seja, quarta-feira da semana que vem. É por isso que nós vamos conversar em instantes já com a dona Sônia, a mãe da Bianca, que vai falar da expectativa da família para o desfecho dessa história, e com o advogado da família, um dos profissionais que representa a família Varros, Alexandre Maba. Alexandre, doutor, bom dia. Primeiramente com você, queria que você pudesse explicar como vai ser esse júri popular. Já temos um horário definido, as pessoas da comunidade, amigos, as pessoas que conheciam também a Bianca, vão poder participar desse momento? Bom dia, Jamile. Bom dia, amigos do portal Alexandre José. O júri começa a data marcada para as 9 horas, né, onde começam a escolha dos jurados inicialmente, e após a escolha dos jurados começa propriamente dito a sessão, né. O júri, por se tratar um julgamento da sociedade, ele é aberto ao público em geral, né? Então, a partir das 9 começa o julgamento. Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar. A partir das 8h30, acredito eu que já deva estar liberado para o ingresso junto na plenária. A gente sabe que já há 25 jurados aptos, né, que foram chamados para estarem lá naquele dia. São pessoas da comunidade, que em princípio não sabem do que se trata o caso, né? E desses 25, uma parte vai participar, então, sendo o corpo de jurados, né? Isso. Na verdade, são sorteados 35 pessoas, né? São 25 que são os oficiais e 10 suplentes, né? Desses 35, tem que abrir a sessão com 15, no mínimo. Abriu com 15, então, daí o doutor Juliano sorteia os 7 jurados que irão julgar o caso. A defesa pode recusar 3 jurados, assim como a acusação também. Após a escolha dos 7, que formarão o conselho de sentença, então, daí, propriamente dito, inicia o julgamento, com a leitura da peça acusatória, por conseguinte, a oitiva das testemunhas, primeiro da acusação, depois das testemunhas da defesa e, por fim, o esperado depoimento do acusado. Já sabemos, então, que essa sessão, esse júri popular, vai ser presidido pelo juiz o Juliano Rafael Bogo. O juiz titular da primeira vara criminal do Blumenau é o doutor Juliano Bogo, né? Então, a gente aguarda, obviamente, está tudo transcorrendo normalmente, né? Então, o doutor Juliano deve presidir a sessão, o doutor Tramontin vai fazer a parte da acusação, nós estaremos ao lado para fazer assistente de acusação, né? E tendo o colega doutor Jeremias na defesa do acusado. Agora, doutor, o que muitas pessoas podem se perguntar, né? Você que nos acompanha aqui nessa live do portal Alexandre José existe alguma possibilidade de ele não ser condenado? Afinal de contas, há tantas provas, há mensagens de áudio que foram enviadas pelo WhatsApp depois do crime, onde ele confessa a autoria desse disparo. A própria dona Sônia, que vai conversar conosco em instantes, ela viu, não resta dúvidas, de que foi o Everton Balbinotti que tirou a vida da Bianca. Como trabalhar com isso, né? O que vocês esperam? Já se sabe que ele é o culpado, agora que ele seja condenado a uma pena a máxima possível, como é que vocês trabalham? Bem, na verdade, a acusação que será feita pelo Ministério Público, ela é apenas, então, somente demonstrar o que está no processo, né? Nós, assistentes, iremos reforçar a tese de acusação, né? Com os áudios, com as fotos, com os depoimentos que apresentaram as agressões que a Bianca já vinha sofrendo, né? Com a própria ameaça que ele fez à dona Sônia, um áudio gravado por ele, que mandou minutos antes de assassinar a Bianca. Então, se ele vai ou não ser condenado, é só o Conselho de Sentença que vai tomar essa decisão, né? Nós aguardamos, estamos ansiosos e temos a convicção no nosso trabalho, junto com o Ministério Público, de que ele será condenado. Obviamente, né, os jurados que vão decidir isso, né? A defesa, obviamente, vai alegar as suas teses que vem adotando no processo, no curso do processo até então, né? Então, ao final, os jurados vão decidir isso, né? A dosimetria da pena, quem vai aplicar a pena, depois da decisão dos jurados, se assim eles entenderem, será o doutor Juliano.
Então, os jurados vão responder aos quesitos que serão formulados, se ele é ou não assassino, se houve ou não morte, se foi ou não na frente da dona Sônia, se foi um crime de feminicídio ou não. Então, assim, serão apresentados os quesitos na hora, quando o Conselho de Sentença estiver reunido na sala secreta. Então, o doutor Jean apresentará os quesitos a eles. Eles respondendo os quesitos, será tomada a decisão. Foi condenado ou foi absolvido? Em sendo absolvido, o doutor Jean retoma a posição, inicia novamente a sessão do tribunal e dá o resultado, proclama a sentença, absolvendo o acusado. Se for condenado, o doutor Jano repõe os jurados na parte do tribunal do júri, retorna para sua sala e vai, então, exarar a sentença, dizendo a quantos anos ele foi condenado. Tem um pedido também do Ministério Público para que seja fixado uma condenação em espécie, em pecúnia para ele. Então, o doutor Giano, em sendo condenado, dará a sentença, dizendo quantos anos, meses e dias ele ficará segregado, e também fixará um valor a ser pago à família de Bianca a título de indenização, conforme assim determina a legislação. E se condenado, se essa for a decisão, o entendimento desse corpo de 7 jurados que serão sorteados naquele dia, qual pode ser a pena mínima e máxima de Everton Balbinotti? Veja, o crime de homicídio ele é de 12 a 30. Né? O feminicídio ele acresce 1/3. Se for na frente de um dos requisitos da lei, são 3 requisitos, na frente de ascendente ou descendente, que foi o caso, acresce de 1/3 a 50%. Então, se nós partimos de 12 com mais 50%, nós já temos aí 20. Mais o agravante, que foi motivo fútil, e que temos o agravante da questão da porte de arma ilegal. Então, o mínimo que se espera são 24 anos. Esse é o mínimo. Obviamente que se pegarmos a condenação máxima, de 30, saindo de 30, com mais 50%, mais a pena por porte ilegal de arma, mais a questão do motivo fútil, nós podemos chegar facilmente a 35, 40 anos. Obrigada pelas suas explicações, doutor Alexandre Maba, o advogado, um dos que representa a família de Bianca Varros. E agora, é claro, a gente não poderia deixar de conversar também com a mãe da Bianca, a dona Sônia, que aguarda há quase 1 ano e 3 meses por esse momento, né, por esse julgamento, por um desfecho desse caso. Dona Sônia está preparada para encarar novamente, frente a frente, Everton Balbinotti? Se eu te falar que sim, vou estar mentindo. Mas estou esperando e que a justiça seja feita. Eu sei que nós já conversamos em outras oportunidades, dona Sônia. Imagina, eu sou mãe também, imagino quanto deve ser difícil falar de uma situação como essa. A dona Sônia, lá naquele dia 25 de julho, viu a sua filha ser assassinada dentro da própria casa e ela é uma das principais testemunhas desse caso, né? A senhora vai ter que contar novamente em detalhes ao juiz e até para esses jurados, que são pessoas da comunidade, para que eles saibam, de fato, em detalhes, tudo o que aconteceu, né? Mas a senhora precisa passar por isso, né? Faz parte do processo, né? Eu vou contar o que realmente aconteceu. Nada mais além disso. Ele, mais do que nunca, ele sabe que eu sou uma pessoa que eu não gosto de mentira. Não gosto que me mintam e não gostam de mentir. Se eu falar que ele matou a minha filha na minha frente, é porque é verdade. E ele sabe disso. Que eu jamais iria mentir sobre uma coisa dessa. Porque ele sabe o quanto eu amava, o quanto eu a amo. Mesmo não podendo ter ela do meu lado, não podendo trazer ela mais de volta, ele está aí vivo. Só vai responder um processo que eu espero que não seja branda. Que a justiça veja e perceba que com o julgamento dele a gente possa salvar outras vidas. Que eu sei que tem muitas mães por aí passando o mesmo problema, a mesma dor do dia a dia que eu passo, que ninguém sabe. A minha cabeça tem dia que dá a impressão que é um computador. Trabalho o tempo todinho pensando o que eu poderia ter feito para ajudá-la,
E eu pedindo ajuda a ele, para ele, na hora que ele atirou. E ele fugir. Além de ter matado ela, dizendo que porque a amava, quem ama não mata. Ele dizia que amava, não. Isso não é amor. Isso é posse. Isso é querer achar que a pessoa é sua dona. E não é assim. Pela vida que eles viveram, não foi muito tempo, mas viveram um tempo juntos, dentro da minha casa. Eu tinha um assassino e não sabia. E eu espero que ele pague bem caro por isso. Eu só quero justiça, mais nada. Eu não quero que mate ele, não quero nada disso. Eu só quero que tenha justiça para outros que assistam, vejam que não é assim só chegar e matar. Conversem sobre o assunto, vão ver cada um sua vida, mas não façam isso, porque eles não sabem o que é a dor de uma mãe, que eles também têm mãe, que provavelmente deve estar passando também não a mesma dor, não vai saber nunca o que eu estou passando, mas que entenda de uma vez por todas que isso tem que acabar. E eu vou lutar contra isso. Não sei o que vai ser depois, vou esperar o que acontece agora e espero que não seja branda. É só isso. Em algum momento, ao longo desse 1 ano e quase 3 meses, a senhora já esteve com ele em outra oportunidade, em algum outro outra parte do processo? Eu acho que uma vez que teve o primeiro, como é que se diz, A primeira audiência, provavelmente, né? Aí ele estava lá. Mas ele estava muito debochado, e também nem quis olhar muito para ele, né? Então, só ali também, não conversamos, nada. Cada um ficou sentado na sua cadeira e... Quarta-feira que vem, no dia 23 de outubro, quando ele será julgado, a senhora pretende falar alguma coisa para ele? Se ele me der a chance, sim. Se ele for homem o suficiente para isso, ele há de me encarar e querer falar comigo. Porque eu tenho muita coisa para falar para ele. Muita coisa mesmo. E, dona Sônia, eu sei que, conforme a senhora falou, né, a história da Bianca não será em vão, e esse foi o título, né, a bandeira que se levantou pelo Instituto Bia Varros, que foi criado após a morte dela, né, de incentivar as mulheres a denunciarem, a, ao menos, reconhecerem que estão dentro de um relacionamento abusivo, o que é difícil, né? Muitas sequer reconhecem, admitem ou têm medo de admitir. E uma ação bonita que vocês desenvolveram aí ao longo desta semana, que será tão importante, foi espalhar cartazes, né, com as fotos da Bianca, frases dela, frases da senhora, pela nossa cidade de Blumenau. Então, as pessoas que circulam pela nossa região vão ver isso, né, nas ruas da cidade. Eu espero que as pessoas percebam o que está acontecendo. Que às vezes tem muitas pessoas que não prestam muita atenção, como eu também não prestava atenção. Que o perigo mora no teu lado e tu não sabe, né? A minha filha, não trago mais. É a única lembrança que eu tenho dela. São as fotos. Espero que todo mundo compareça e lute pela mesma causa, que é isso que nós queremos. Não é lutar só pela minha filha, é lutar por todas que estão passando por isso. E por todas as mães que estão sofrendo também. Só isso. Infelizmente, né, a gente sabe, tem que dizer isso, que Bianca não volta, mas quantas outras mulheres podem ser salvas ouvindo uma palestra, sabendo do que aconteceu com a Bianca e recebendo orientações de como agir num momento como esse, né? Eu acho que a senhora certamente ficaria confortada, né, em saber que em algum momento da história, ao menos uma mulher foi salva com o exemplo da Bianca, né? Tenho certeza absoluta que a causa dela não vai ficar esquecida. Ela vai estar sempre presente em todas as causas, porque era para isso que ela lutava. Só em que, infelizmente, ela foi a primeira vítima. E espero que tenha outras vítimas, como aconteceu com ela. Não sei o que aconteceu, que ela também não sabia, ou não sei, ou queria mudar. Não sei te falar direito o que aconteceu. E isso só os dois sabiam. Poderiam saber o que aconteceu realmente, né? Mas que não vai ser esquecida, pode ter certeza.
que ela vai estar sempre ao meu lado, me ajudando, ajudar outras mulheres a ver que existe pessoas que se aproveitam da bondade de outras. Dona Sônia, muito obrigada. Eu tenho que lhe agradecer muito, porque eu sei que a cada vez que a senhora fala disso, revive todos aqueles momentos de terror que a senhora viveu dentro da sua casa. Mas é importante, né, que a gente também fale sobre isso. E o nosso canal está sempre aberto para que vocês possam se manifestar, viu? Obrigada, querida. Imagina. Dona Sônia Varros, a mãe da Bianca, aqui junto com o seu Carlos, né, olhando o cartaz dela. Desculpa, seu Celso, me perdoa. Seu Celso e a dona Sônia. Seu Celso que agora está trabalhando também, né? Tem os afazeres dele. E a gente continua com essa cobertura especial, né? Acompanhamos a família, acompanhamos a defesa, acompanhamos também a acusação, teremos espaço para a defesa também no dia do julgamento, e a informação você acompanha aqui no alexandrejosé.com. Nós teremos uma cobertura especial desse julgamento que está marcado para o dia 23 de outubro, quarta-feira da semana que vem. Então fique ligado nas nossas redes sociais e no alexandrejosé.com, que é o portal de notícias da nossa comunidade. A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações. Até lá!